Vamos agora, irmãos, ao momento mais alto desse culto, momento em que o Senhor Deus prometeu falar diretamente aos nossos corações, de um modo pessoal, de um modo íntimo, por meio da exposição da sua palavra. De tal modo que, uma vez que a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade, é o próprio Deus quem está falando, é o próprio Deus quem está anunciando. Ainda que tenhamos um púlpito na terra, é do púlpito do céu que vem a palavra do nosso Deus. Para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem no livro de Ruth, no capítulo de número 1, onde estaremos dando início à nossa exposição nesse tão precioso livro, e que certamente é do conhecimento aí dos irmãos, a história da Moabita, que veio para a cidade de Jerusalém, para a nação de Jerusalém, e que se tornou a progenitora, né, daquele que foi o rei Davi, aquele que foi rei de Israel, que foi Davi. Nós iremos expor hoje, meus irmãos, o versículo 1 até o versículo de número 5. Terminamos a nossa exposição do Evangelho de Marcos e, conduzidos aí pelo Senhor, fomos movidos agora a expor o que poderíamos chamar o Evangelho de Ruth. Todos encontraram? Do versículo 1 até o versículo de número 5, diz assim a palavra do nosso Deus. A santa, inerrante, autoritativa palavra do Deus vivo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém. Até aqui a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar, suplicando ao nosso Deus que ilumine essa exposição e que Ele mesmo fale ao nosso coração por meio dessa passagem. Oremos. Senhor Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que vive e reina por toda a eternidade, que habita em luz inacessível, onde homem nenhum jamais alcançou, Deus que é fogo consumidor, que é terrível em santidade, em feitos e obras, Deus que é santo, santo e santo. Aqui, ó Deus, nos atrevemos a chegar mais uma vez em Tua presença, elevamos as nossas vozes ao Senhor, tão somente por meio do Senhor Jesus Cristo. E suplicamos, Senhor Deus, nessa noite, que Tu queiras falar ao nosso coração, instruindo-nos por meio da Tua palavra, direcionando-nos o caminho que devemos seguir. A grande verdade, Senhor Deus, é que somos totalmente dependentes do Senhor. Carecemos imensamente da Tua misericórdia, até mesmo no ato de ouvir a Tua palavra e absolver aquilo que o Senhor quer que aprendamos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fala ao nosso coração essa noite. Ensina a Tua igreja, ó Deus, onde tem errado, onde tem pecado, onde tem transgredido a Tua vontade, de tal modo que nós venhamos abandonar o nosso caminho mau
e voltar para o bom caminho. Ao mesmo tempo, pedimos ao Senhor, que conhece os corações, que console os corações entristecidos, console os desamparados, os sem esperança. Ó Deus, que o Senhor faça reavivar nos corações de cada um a esperança que o Senhor tem proposta. E em especial, ó Deus, pedimos que Tu traga também conversão aos corações que precisam ser convertidos, regenerados pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que somente Tu, Senhor, pode fazer isso. E peço ao Senhor ainda que abençoe a mim, o pregador dessa noite, que o Senhor encarregou da responsabilidade de trazer essa mensagem. Eu sou pó e cinza, Senhor, verme, e quantas coisas tenho de fraquezas e debilidades, que se o Senhor não for comigo, de modo nenhum pregarei eficientemente, mas aquilo que falta em mim, ó Deus, seja suprido por Tua graça, seja abundante pelo Teu Espírito Santo, a vida dos meus irmãos. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós costumeiramente não gostamos de falar sobre disciplina. Até mesmo a palavra disciplina, muitas das vezes, ela não soa muito bem aos nossos ouvidos. Talvez disciplina até se encaixe com respeito se encaixe bem aos nossos filhos. Mas no que diz respeito a nós, talvez a disciplina, nós não vemos ela como boa coisa. Afinal de contas, nós já somos maduros o suficientes para estarmos errando ou até mesmo precisando de disciplina, assim muitos pensam. E a palavra disciplina também, meus irmãos, para nós, muitas das vezes, ela lembra correção, ela lembra desconforto e muitas das vezes tristeza e vergonha. E talvez seja essa uma das razões porque nós não gostamos muitas vezes de nos ver em situações de disciplina da parte de Deus. Ainda que seja verdade, meus irmãos, que a disciplina, ela carrega todas essas coisas em seu conteúdo e no exercício dela em nossas vidas, o que eu queria mostrar para vocês é que a disciplina na mão de Deus, ela é um grande remédio para as nossas almas. Como nós lemos hoje na liturgia, na leitura feita durante a liturgia, Deus, ele não se agrada de afligir os seus servos, mas quando faz, ele faz movido por um amor tremendo, buscando então a correção e o aperfeiçoamento dos seus santos. Houve uma vez uma enfermeira pediatra, que ela ouviu algo que ela não gostou muito, de uma das mães que haviam levado seus filhos para serem tratados com injeção e remédio amargo. Uma das mães disse assim para a enfermeira: eu nunca seria uma enfermeira pediátrica, porque eu amo demais as criancinhas e nunca faria um negócio desse. E a enfermeira pensou consigo, ela não chegou a falar de modo audível, mas ela pensou: será mesmo que ela acha que eu não gosto de crianças? Simplesmente porque eu aplico injeções ou dou remédios desagradáveis a ele? É exatamente o contrário. É porque eu amo as crianças e é porque eu me preocupo com o filho dela que eu faço que aflijo eles com injeção e muitas das vezes dou remédio amargo, porque eu estou preocupado com a saúde dela. Isso, meus irmãos, é o verdadeiro sentido da disciplina bíblica. Isso é o verdadeiro significado do que Deus quer fazer com o seu povo quando trata de disciplinar os seus erros. Deus não se esquiva de aplicar, por assim dizer, injeções em nossas enfermidades ou nos dar remédios amargos por conta de algum pecado que nós temos cometido. Ele faz isso e o faz por amor. Muitas vezes nós consideramos que talvez a disciplina seja para crianças, mas o que o texto ele vem nos mostrar essa noite é que disciplina de Deus se aplica muito bem também a pais e às mães das crianças, dos infantes.
Não apenas os filhos, mas os pais e as mães dos filhos são por Deus também disciplinados. Afinal de contas, como pais, eles erram. E porque erram, eles precisam ser corrigidos por Deus e disciplinados por Deus quando conveniente. E o que a passagem de Ruth, no versículo 1 ao versículo de número 5, ele vem nos ensinar essa noite, é exatamente isso, que Deus disciplina também famílias pactuais, famílias que fez com ele uma aliança. Aquele que Deus toma por filho e que faz parte agora da sua família pactual, ele não esquiva de levantar a vara para aplicar a correção nessas famílias, a fim de que eles deixem os seus caminhos maus e voltem então para os caminhos bons. E muitas das vezes essa disciplina ela vem no formato de aflições, no formato de dificuldades, crises. Muitas das vezes achamos que é algo que é falta de sorte nossa, mas que na maioria das vezes pode ser também a mão de Deus nos castigando com a sua vara. E a pergunta, meus irmãos, que eu gostaria de fazer para vocês essa noite, em especiais para as famílias aqui representadas: acaso você tem passado por alguma dificuldade muito grave que tem feito entristecer a sua alma, a vida da sua família, ou até mesmo tem sido sinônimo de vergonha para você, e que tem feito você, muitas das vezes, chorar aos pés do Senhor? Devemos considerar, meus irmãos, que talvez estejamos passando por um processo disciplinar de Deus. Será que você também está sendo disciplinado por Deus e acha que é apenas a sorte, é o acaso que fez todas essas coisas acontecerem? Nós veremos que muitas das vezes os nossos pecados estão intimamente relacionados com os problemas e aflições que nós passamos, e em especial a nossa família. É isso que nós aprendemos aqui à luz desses versículos. No versículo 1 até o versículo de número 5. Nós veremos essa noite, como eu havia dito, que Deus disciplina famílias pactuais que vivem em desobediência à sua vontade. Essa é a mensagem, essa é a lição que aprendemos essa noite. Deus disciplina famílias pactuais que vivem em desobediência à sua vontade. E nós veremos praticamente aqui, meus irmãos, duas coisas que levam Deus a disciplinar as famílias pactuais. E a primeira delas nada mais é porque a primeira razão pela qual Deus disciplina famílias pactuais é porque elas optam voluntariamente e abertamente a desobediência contra Deus. Essa é uma das razões primárias pela qual Deus disciplina famílias do pacto. Porque elas optam pela desobediência de uma forma aberta, de uma forma espontânea. E veremos também o modo como Deus executa essa disciplina. E veremos que Deus disciplina de famílias pactuais, fazendo elas colherem os frutos da desobediência cometida contra ele. Elas optam pela desobediência, e a resposta de Deus à desobediência delas é colherem os frutos da sua própria desobediência ou do seu próprio pecado. Muitas das vezes é assim que Deus trata as famílias pactuais, as famílias que eles chamaram para a sua aliança e que ele não permitirá que elas sejam entregues aos prazeres do seu coração e aos prazeres da sua carne. É exatamente isso, meus irmãos, que nós iremos aprender essa noite. Só a critério de contextualização acerca do livro, tem algumas informações importantes de cunho a trazer luz para a mensagem. A verdade, meus irmãos, a mensagem como um todo do livro de Ruth. Devemos lembrar, meus irmãos, que não se tem um consenso entre os comentaristas quem de fato foi o autor do livro de Ruth. Alguns dizem ser Samuel, por causa da genealogia que
é registrada lá no final. Possivelmente o livro de Ruth foi escrito no contexto em que Davi era rei de Israel. E se você observar bem no final do livro, há ali uma genealogia de Davi, a começar do filho que é gerado entre Ruth e Boaz, até o rei Davi, o qual lá é nomeado como rei. Possivelmente o livro de Ruth tenha sido escrito no período que Davi ele foi rei em Israel. E um dos propósitos da escritura do livro de Ruth é exatamente para confirmar a descendência pactual de Davi, como ele pertencendo aí à linhagem santa de Deus. E ainda que fale e aponte para o reinado de Davi como propósito do livro, o livro de Ruth tem um propósito ainda maior e singular, meus irmãos, que nada mais é apontar a verdadeira genealogia e a descendência do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como nós veremos no final da exposição do livro de Ruth, quando estivermos lá no capítulo 4, nós veremos que Jesus foi um descendente de Ruth, um descendente de uma moabita, e em especial o principal dos descendentes, o qual haveria de reinar por toda a eternidade. A grande verdade é que Ruth, ele tem sim o propósito de confirmar o reinado de Davi, mas muito mais importante ainda, ele aponta para o reinado do Senhor Jesus Cristo, e mostra, meus irmãos, de um modo singular, como Deus, ele pastoreia, como ele governa, como ele está no controle da vida do seu povo. E muitas das vezes, quando Deus disciplina e quando Deus age de um modo duro com as famílias pactuais ou até mesmo com Israel, é exatamente para mostrar a sua soberania, o seu cuidado e o seu amor para com o seu povo pactual que vive a desobedecê-lo. E aqui na primeira parte do livro de Ruth, nós vemos então a razão pela qual Deus ele disciplina o seu povo, ou Deus disciplina famílias pactuais. E a primeira delas nada mais é porque elas vivem ou optam abertamente pela desobediência à vontade de Deus. Acompanhe o que diz, meus irmãos, o versículo 1 até o versículo de número 2. Diz assim, os dois primeiros versículos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Nos primeiros versículos, meus irmãos, nós vemos precisamente o contexto em que essa história foi desenrolada, em que contexto aconteceu a história dessa família pactual que vivia em Jerusalém, mais especificamente em Belém de Judá. É dito no início do versículo que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. O período, aqui nós vemos, já de início, que uma das razões pelas quais as famílias pactuais, elas desobedecem a Deus, nada mais é por conta de situações difíceis que o povo de Israel vive, em especial aqui no contexto de Ruth. Você já parou para pensar que muitas das vezes, quando nós passamos por situações calamitosas, quer socialmente falando, quer culturalmente falando, ou até mesmo uma situação difícil em nossas vidas, muitas vezes pensamos em muitas coisas, e o que pensamos, na maioria delas, é agir de uma forma impensada, agir movido pela dor e pelo sentimento. E é exatamente nessas horas em que nós pecamos contra Deus e partimos para a desobediência. Foi isso que essa família pactual optou.
porque ela estava passando por uma certa situação difícil. E nós vemos isso especificamente pelo contexto. É dito que na época em que essa família pactual viveu essa situação, governavam os juízes, né? Se vocês se lembram bem, o livro de Juízes, ele é marcado por uma série de situações difíceis em relação a questões sociais, culturais e política. Existe um refrão dentro do livro de Juízes que ela se repete dentro do primeiro ao último capítulo. Se você voltar a sua página aí e olhar para o último versículo do livro de Juízes, aí no capítulo 21, nós vemos esse refrão que toma praticamente todo o livro de Ruth. Ele diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Essa era a situação cultural lá na cidade de Israel, no tempo de Elimeleque e sua família. As pessoas, naturalmente, elas haviam se esquecido de Deus. Elas se deixavam direcionar unicamente pela vontade do seu coração. Elas não estavam tão preocupadas o que é que seria a vontade de Deus para elas. Primeiro, porque não havia um rei em Israel para julgar Israel. Haviam juízes. E muitas das vezes, quando se levantava um juiz, quando Deus levantava um juiz, era porque Israel estava passando por situações muito difíceis. Por exemplo, vinha guerra, vinha fome, vinha peste. Era exatamente nessa hora, quando a calamidade apertava o povo de Israel, é que eles procuravam buscar a Deus. Eles se juntavam em oração, clamavam a Deus, suplicavam a Deus um juiz, e Deus, então, misericordiosamente, atendendo a oração deles, levanta um juiz para que pudesse resolver aquela situação que já havia se estabelecido em Israel. Se fosse guerra, se fosse desordem, se fosse pestilência, sim, Deus levantava uma pessoa para que pudesse dar cabo daquele problema. E então o povo, diante dessa demonstração da misericórdia de Deus, eles se endireitavam os seus caminhos, eles passavam um tempo obedecendo a Deus em seus princípios, em seus mandamentos, mas não demorava muito, meus irmãos, para que o povo se esquecesse do que Deus havia feito, e então voltavam às práticas corriqueiras que eram em desobediência ao nome de Deus. E mais uma vez repetia todo o processo. Deus mandava peste, Deus mandava guerra, Deus mandava calamidade, e então o povo passava a fazer tudo novamente. Chorava pelos pecados, clamando por outros juízes, e Deus repetia o mesmo ato. E é exatamente nesse contexto que a família de Elimeleque vivia, e todos os habitantes de Jerusalém. E como nós vemos aqui, a situação difícil não é apenas por questões sociais e culturais, é também por conta de uma calamidade. O texto nos diz que naqueles dias julgavam juízes e houve também fome na terra. Exatamente isso. Pense, a cidade de Jerusalém agora está passando por fome. A cidade que Deus havia, a nação que Deus havia prometido que manaria leite e mel, agora está passando por uma certa calamidade de escassez alimentícia. O povo de Deus já havia experimentado isso antes. Nós lembramos, por exemplo, do caso de Abraão, que na terra de Canaã houve fome, e então ele migrou com a sua família para o Egito, a fim de procurar alimento. E foi exatamente nesse contexto também que José se levantou para preservar a nação de Israel, né? Fazendo com que o seu povo que vivia lá em Canaã não morresse de fome. Isso é uma situação que aconteceu no povo no contexto do povo de Deus, e agora está se repetindo.
No entanto, o que Deus esperava que o seu povo respondesse, o modo como o povo respondesse, era em confiança à providência dele, era em confiança que ele continuaria a guardar e a cultivar a vida daquele povo naquela terra. Mas ao que parece, meus irmãos, Elimeleque, juntamente com a sua família, eles não estavam necessariamente confiantes no Deus de Israel. Parece que ele duvidou que Deus poderia cuidar deles naquela terra que manava, que Deus havia prometido que manaria leite e mel. E então decide fugir, decide sair da cidade de Belém de Judá. Sim, meus irmãos, muitas das vezes, muitas razões pelas quais nós desobedecemos a Deus é porque nós passamos por situação difícil. Muitas das vezes é porque estamos passando por um problema que amarga a nossa alma. E é exatamente nessas horas que nós nos igualamos à nação de Israel no contexto dos juízes. Nós pensamos que não temos um rei, que nós não temos alguém que governa sobre nós. E então decidimos agir segundo a inclinação do nosso coração. Talvez o contexto de juízes não esteja muito distante dos nossos hoje em dia. Hoje, igualmente na época dos juízes, meus irmãos, nós vemos, por assim dizer, muito caos social e político também. Até parece que o contexto em que Ruth, em que a família de Elimeleque vivia, é muito idêntico ao nosso. Apesar de termos governantes sobre nós, a nossa nação ainda passa por calamidade política em várias áreas. E não apenas isso, há também caos social dentro do nosso meio. E pior, parece que as pessoas hoje em dia, elas não estão mais preocupadas em saber qual é a vontade de Deus. Elas preferem viver segundo a inclinação dos seus corações. Elas preferem viver segundo a natureza, a sua própria natureza, entendendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim, sem consultar necessariamente o nosso Deus. E uma coisa que nos chama a atenção, meus irmãos, acerca da cidade de Belém, onde Elimeleque e sua família vivia, é que o próprio nome Belém significa casa do pão. É exatamente a tradução do nome Belém. E veja que ironia nós encontramos aqui, logo no início do livro de Ruth. A casa do pão não tem pão. E mais uma vez, esse contexto, ele se repete em nossos dias hoje. Hoje, meus irmãos, infelizmente, existem muitas igrejas onde deveria sair o alimento espiritual para a alma de muitos crentes. Não tem necessariamente o alimento nutritivo. Infelizmente, existe nos nossos dias igrejas que não estão necessariamente comprometidas com a palavra de Deus ou comprometidas com o teor do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam que podem levar uma vida religiosa, uma vida com Deus, sem necessariamente obedecer os seus princípios, sem necessariamente obedecer os seus preceitos. E uma das razões por isso, porque falta tanto conhecimento na mente das pessoas acerca da palavra de Deus, é porque tem faltado necessariamente esse alimento espiritual, esse pão que vem do céu, porque as pessoas têm rejeitado, por assim dizer, a palavra do Senhor, têm deixado de lado a mensagem do Evangelho, querem entregar às suas congregações aquilo que eles querem ouvir, aquilo que é agradável às suas almas. E não são poucas igrejas que onde deveria sair pão, não sai alimento espiritual. Talvez tenha se cumprido a profecia que diz: haverá tempos em que o meu povo clamará não por comida, nem por pão e nem por alimento, mas pela palavra de Deus. E isso será retirado deles.
Será, meus irmãos, que não tem pesado sobre nós a profecia nesses dias, onde nós vemos a nossa cultura abarrotada de igrejas, mas crentes deficientes espiritualmente, sem conhecer necessariamente qual é a vontade de Deus para suas almas? Veja que o contexto que Elimeleque, com sua família, vivia é muito semelhante ao que nós temos vivido hoje. E essa é uma das razões pelas quais o povo passa, então, a desobedecer a Deus. Mas existe uma outra razão pela qual eles desobedecem, e eles optam pela desobediência quando eles não dão prioridade também ao relacionamento com Deus. Veja que o nosso texto diz, meus irmãos, que Elimeleque, um homem de Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e os seus 2 filhos. Aqui está a grande desobediência dessa família. Ela ter saído da cidade de Jerusalém, da nação de Jerusalém, da cidade de Belém, e habitar em uma cidade estrangeira, em uma cidade que não tinha qualquer vínculo pactual com o Deus de Israel. Preste bem atenção em como se configura a desobediência dessa família pactual, da família de Elimeleque. A terra a terra de Canaã, onde foi estabelecido a nação de Israel, meus irmãos, foi o local onde Deus havia prometido a Abraão que multiplicaria a sua nação. Deus tirou o povo dele do Egito, especificamente para trazer para Canaã, especificamente no local onde eles estão. E Deus havia dado promessas em abundância para eles, de que o guardaria, de que faria com que eles cresceriam como mais do que as areias do mar, mais do que as estrelas que tem no céu. Deus prometeu isso para eles. E mais, ele prometeu que tiraria todos os seus inimigos, que não faria, que eles expulsariam os jebuseus, os cananeus e toda mais nação que se colocasse no lugar dele. E deu prova disso, desbaratando a maior de todas as nações naquela época, que foi o Egito. Veja o que Deus moveu na história para fazer com que o seu povo saísse do Egito e chegasse então naquela terra, na terra que mana leite e mel. Mas especificamente por conta de um problema, porque estava faltando alimento, ele então abre mão de tudo isso e volta-se então para a cidade de Moabe. Possivelmente a cidade de Moabe estava tendo fartura de alimento, fartura de pão, colheita, cereal. Talvez lá os gados eram mais gordos, talvez os cabritos conseguiam produzir com mais abundância. E então ele olha para as campinas de Moabe e diz: é para lá que eu vou com a minha família. E o grande pecado e o grande erro da família de Elimeleque foi exatamente esse: não confiar na providência de Deus, de que ele guardaria a sua família, mesmo em situações inóspitas, mesmo em situação de calamidade. E veja então, para que cidade a família de Elimeleque se dirigiu? Ele se dirigiu exatamente para Moabe. Nós lembramos bem, nós sabemos bem como se originou a cidade de Moabe, ou a nação de Moabe. A nação de Moabe se originou por meio de um relacionamento incestuoso entre Ló e as suas filhas. Certamente você se lembra que quando Deus derramou saravada de fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, ele mandou anjos para que preservasse Ló e sua família. E então os anjos conduzem Ló até um local seguro. Mas as filhas de Ló, tendo visto que todos os homens haviam morrido e que não havia como elas darem descendência, elas então embriagaram o seu pai para que pudessem coabitar com ele. E foi daí que nasceu então a cidade, o seu filho Amon e o seu filho Moabe. E cada um deles deram então início a uma nação.
E Moabe, meus irmãos, foi um dos maiores inimigos de Deus durante toda a história do Antigo Testamento. Nós sabemos também de uma história em que o povo de Deus, quando saía do Egito em direção à cidade de Canaã, houve a necessidade de passar pela cidade de Moabe. E então Moisés manda informantes ao rei, permitindo a entrada. E o rei de Moabe não permitiu. Pelo contrário, ele contratou um profeta, o profeta Balaão, para que amaldiçoasse o povo de Deus. E desse dia em diante, exatamente por causa disso, Deus então deu uma ordem, dizendo que a terra de Moabe seria inimiga dele perpetuamente. Isso já seria o suficiente, meus irmãos, para fazer com que Elimeleque considerasse muito se ele poderia ir para a cidade de Moabe. Mas uma coisa ainda havia em Moabe que Elimeleque não considerou devidamente. E essa coisa nada mais é que Moabe não havia qualquer vínculo pactual com Deus. Na verdade, o Deus de Moabe era outro. Só para vocês terem uma ideia, o Deus de Moabe, da cidade de Moabe, que era Quemos, como culto para si, ele requeria dos seus fiéis nada mais, nada menos do que o sacrifício dos seus filhos. Exatamente isso. Ele queria que as famílias dessem os seus filhos como adoração a Moabe. E outra, lá não havia leitura da palavra de Deus. Lá não havia o templo. Lá não havia qualquer outra coisa que remetesse a Deus de Israel. Mas Elimeleque estava só preocupado apenas com a situação da sua família, no que diz respeito à fome. Possivelmente, se ele continuasse em Jerusalém, em Judá, ele morreria de fome com a sua família. E considerando isso, então, ele segue para a cidade de Moabe. E é exatamente isso, meus irmãos, o peso da desobediência da família de Elimeleque. Ele não confia na providência de Deus. Ele acha que ele pode tomar as rédeas nas suas mãos e dar o rumo à sua vida que ele mesmo acha conveniente. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma aplicação para nós, em nossas vidas, no que diz respeito à situação como nós nos relacionamos com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós tomamos decisões em nossas vidas sem consultar primeiramente o nome de Deus. Achamos que somos sábios o suficientes e que somos tão maduros que certamente sabemos o que é melhor para a nossa família e não consideramos quais são os preceitos de Deus para elas. E em situações difíceis, nós fazemos o que achamos melhor. Além disso, muitas das vezes também, quando nós decidimos sair para algum lugar, ou especificamente falando, quando nós pensamos em sair de uma cidade para outra, por questões de trabalho, ou por questões de moradia, ou por qualquer outra coisa que seja, será que nós de fato pensamos e consideramos que a nossa vida espiritual pode ser afetada naquela cidade? Acontece, meus irmãos, que muitas vezes há famílias que saem de um lugar, de uma cidade para outra, e não considera se nessa cidade existe de fato igrejas fiéis, comprometidas com a palavra de Deus, se de fato lá existem igrejas que pregam com fidelidade a palavra de Deus, para que eles possam então nutrir esse relacionamento com o Senhor. Sim, meus irmãos, isso pode configurar nas nossas vidas uma grande desconsideração para com o nosso Deus. Essa então é a grande desobediência que Elimeleque faz contra o Senhor. Ele não confia na sua providência e então parte para uma cidade na qual não havia nenhum vínculo pactual com o Deus de Israel. Além disso, vemos ainda que uma das razões pelas quais a desobediência se faz presente
na vida do povo de Deus, em especial das famílias, é porque eles se esquecem da origem de onde eles veio. Pense nisso, meus irmãos. Muitos de nós esquecemos a origem que temos dentro do pacto com Deus. E foi isso que aconteceu com Elimeleque. Só para vocês terem uma ideia, o nome Elimeleque significa Deus é o meu rei. E isso mais uma vez se configura em uma ironia do próprio livro. O nome de Elimeleque significava Deus é o meu rei. Mas parece que Elimeleque não está preocupado se Deus de fato é o rei dele. Na verdade, o rei dele nada mais é do que a sua própria vontade, do que a sua própria família, do que a situação calamitosa em que ele está passando. E então, ele mesmo toma o rumo que ele acha melhor para assim conduzir os seus familiares. Isso também pode acontecer conosco. Muitas das vezes nós esquecemos também a origem de onde nós vimos. Você já parou para pensar nisso? Que de fato você é um crente? Que de fato você é alguém que nasceu de Deus, que nasceu das entranhas do Senhor Jesus Cristo, mas que muitas das vezes, quando a situação aperta, quando as coisas ficam difíceis, você não dá tanta importância para a sua profissão de fé, você não dá tanta importância para o nome que você carrega sobre si, o nome de cristão. E talvez, pior ainda, você talvez seja um cristão e não vive necessariamente como um cristão. Talvez você tenha o nome, Deus é o meu rei, mas não considera o reinado de Deus sobre a sua vida. Talvez dentro da sua casa, a palavra de Deus não é prioritária. Talvez dentro da sua casa, os princípios da palavra de Deus não são necessariamente cumpridos. Sim, você vem para a igreja, você participa da Santa Ceia, você tem relacionamento com os crentes. Talvez você seja conhecido pela sociedade como um crente, mas não vive de fato uma vida que diz respeito ao reinado de Deus sobre ela. É isso que o nome de Elimeleque significou para ele. Ele esqueceu o nome que ele tinha sobre si. Podemos ainda, meus irmãos, considerar que outra razão pela qual nós desobedecemos a Deus é quando nós nos acostumamos em ficar longe de Deus. Já parou para pensar nisso? Que talvez muitas das razões pelas quais nós desobedecemos a Deus é porque estamos acostumados demasiadamente em ficar longe de Deus. Foi isso que aconteceu com a família de Elimeleque. Perceba, meus irmãos, que Elimeleque, ele pensou inicialmente conduzir a sua família para Moabe, certamente para passar um tempo por lá. Até era o tempo em que a cidade de Israel se estabeleceria, em que novamente Israel viria a dar frutos, né? Certamente quando chegasse esse tempo, ele saía de Moabe e retornaria para a terra. Mas veja o que acontece, lá no versículo de número 2. Elimeleque, este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E diz, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Veja, é como se eles estivessem estabelecido casas ali em Moabe. E não apenas isso, se você voltar lá para o versículo 4, é dito que eles permaneceram na cidade de Moabe, não apenas por um período de tempo, mas ficaram ali quase 10 anos. Em outras palavras, podemos dizer que a família de Elimeleque estava demasiadamente acostumada em ficar longe de Deus, em ficar longe do relacionamento pactual com Deus. Pense bem, meus irmãos, 10 anos sem entrar no templo, sem ir ao templo, sem ouvir a leitura da lei, sem participar do culto ao Senhor. 10 anos a família de Moabe
A família de Elimeleque passou nessa situação. Ou seja, eles se acostumaram em ficar longe de Deus. E será que a sua desobediência, ou muitas das vezes que você peca contra Deus, não é porque você também tem se acostumado a ficar longe de Deus? Como anda o culto doméstico no seu lar? Você tem cantado ao Senhor com a sua família, aberto a Bíblia, lido juntamente com a sua esposa e com seus filhos as Escrituras Sagradas? Você tem separado um momento de meditação no seu dia para permanecer meditando na palavra de Deus? Ou tem então permanecendo um período de tempo orando ao Senhor, gastando horas em comunhão com Ele em oração privada? Quanto tempo tem que você não ora? Quanto tempo tem que você não faz um culto doméstico no seu lar? Quanto tempo tem que você não lê a sua Bíblia? É difícil, meus irmãos, obedecer a Deus quando não se tem informação de qual é a sua vontade. Talvez você tenha vindo para a igreja, para as aulas de escola dominical, para o culto, mas tem negligenciado o seu relacionamento privado, a sós com Deus. E o pior, talvez tenha se acostumado tanto com isso, que nem mais sente necessidade dessas coisas. Isso é triste, meus irmãos. Isso é algo que traz ao coração de Deus profunda tristeza, profundo desgosto, de ver o seu povo, a sua família, afastada dele. Essa era a situação da família de Elimeleque. Talvez a sua família esteja passando por situações parecidas. Talvez você tenha se esquecido desse relacionamento mais íntimo com Deus. Talvez, a semelhança de Elimeleque, você tenha tomado decisões também que não são pautadas em cima da lei do Senhor. Você toma as suas decisões pautadas na sua própria experiência de vida. Não tem consultado os princípios da palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, isso é um campo fértil para que Deus execute a sua disciplina sobre os seus familiares, sobre essas famílias pactuais, sobre essas pessoas. Se essa é a sua condição, se a situação que você passa é semelhante a essa, saiba, meus irmãos, se acaso você está passando por dificuldade, se acaso você está passando por alguma luta, algo desconfortável na sua vida, talvez seja Deus disciplinando você. Talvez seja Deus corrigindo a sua alma. E isso necessariamente não é algo ruim. Isso mostra que você e sua família pertencem ao Senhor. Isso é o que nós vemos aqui do versículo 1 ao versículo 2. Nós vemos que famílias pactuais, elas são disciplinadas por Deus, porque elas optam abertamente pela desobediência. Do versículo 3 até o versículo 4, irmãos, nós vemos agora o modo como Deus executa a sua disciplina, o modo como Deus trata famílias nessa situação. É exatamente o que nós vemos aqui, do versículo 3 até o versículo de número 5. Diz assim: depois que eles permaneceram e estabeleceram residência lá na cidade de Moabe, o texto continua: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma é Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Não poderia se configurar uma situação mais triste, uma situação mais dramática do que essa que está passando agora na vida dessa família. Perceba, meus irmãos, Elimeleque, juntamente com os seus, saíram da cidade de Belém, a fim de ter prosperidade na cidade de Moabe.
Mas veja o que eles encontraram por lá. Na verdade, o Deus de Israel, que guarda as famílias pactuais, ele encontrou uma família perdida lá em Moabe, se desveredando por caminhos tortuosos. E agora é exatamente nesse momento que Deus aplica injeções dolorosas e aplica também remédios amargos à alma de cada um dos integrantes, a fim de que eles retornem do local onde eles saíram, para que eles possam perceber o mal que eles cometeram, abandonando então e deixando de confiar na providência cuidadosa de Deus. Veja que grande ironia. Eles acharam que Deus não poderia preservar a vida deles lá em Moabe, porque faltou pão. No entanto, Deus os encontra numa situação, ainda que abastada no quesito de alimento, mas no quesito de espiritualidade, bem pobre. E Deus lá os visita, aplicando assim sobre eles a sua disciplina. E qual é então a providência de Deus para a família de Elimeleque? Veja o capítulo 3, o versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Sim, a primeira coisa, meus irmãos, que Deus tira dessa família é o provedor, é o braço, é o sustentáculo dessa casa. Aquele que teria capacidade de ir atrás de alimento, aquele que teria capacidade de suprir as necessidades da sua família. Certamente os filhos poderiam ajudar os pais, mas o provedor principal era Elimeleque. Noemi necessariamente não tinha um emprego, porque ela cuidava do filho e da casa, enquanto o marido cuidava das outras necessidades. Mas o fato é que Deus tira primeiramente o provedor do seu lar, aquele que poderia sustentar a sua casa. Aqui Deus está colocando necessariamente o dedo na ferida, para tratar o problema dessa família. Não sabemos necessariamente, meus irmãos, se a morte de Elimeleque é causada por um ato de juízo de Deus. O texto não nos fala, mas sabemos que a providência de Deus direcionou para que as coisas conduzissem desse modo, porque ele tinha um trato especial com a família de Elimeleque. Não apenas isso, não apenas o provedor foi tirado, mas outra coisa grave aconteceu. Houve um desastre nessa família pactual. Os filhos de Elimeleque com Noemi, eles casaram com mulheres moabitas, ou seja, eles cometeram algo que aos olhos da nação onde eles viviam era algo abertamente proibido. Nós vemos aqui que é dito no versículo 4, que os filhos de Elimeleque com Noemi casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e eles ficaram ali quase 10 anos. Essa foi a outra causa que podemos dizer assim, calamitosa, danosa para essa família. Noemi talvez poderia pensar assim, uma vez que restou ela e os seus filhos. Olha, Deus tirou o meu provedor, mas ainda eu tenho os meus filhos. Eles podem então cuidar de mim e das suas esposas. Eles podem então ser o meu provedor, por assim dizer. Mas Deus, mais uma vez, trata de um modo duro com essa família. Lá no versículo 5 é dito: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do seu marido. Veja, aquela decisão que prometia, aquela decisão que prometia ser bem-sucedida, ser próspera para eles, tornaram, na verdade, uma situação mais difícil ainda. Eles ficaram, se antes estava ruim para a situação dessa família, agora ficou pior. Afinal de contas, não tem-se mais um provedor para aquela família.
o marido e os filhos de Noemi foram ceifados pelo Senhor. Agora ficou Noemi já velha com as suas 2 noras. E o que era, meus irmãos, ser uma viúva numa cidade desconhecida? Pense, Noemi não tinha mais forças para trabalhar, e ela tinha 2 mulheres que o acompanhavam. Ela estava em uma cidade completamente desconhecida para ela, que não era necessariamente o povo dela. E o pior ainda, ela, como já estava com a idade avançada, podemos ver aqui que uma família pactual está à beira da extinção. O que se fará com uma viúva que não pode mais gerar filhos, que está agora em uma cidade desconhecida? Parece que o nome da família de Elimeleque vai ser riscado da terra. Noemi vai morrer e o nome de Elimeleque e de todos os seus familiares serão esquecidos. Veja, meus irmãos, como que agir por desobediência a Deus, movido sem confiança a Deus, pode ser tão grave para as nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que sabemos o caminho, que quando nós agimos movidos pelo nosso coração ou movido pelo nosso entendimento, nós somos tomados por uma certa certeza de que aquilo é o melhor caminho a ser tomado. Mas ele pode se configurar, na verdade, em uma grande tristeza para a família, para as nossas vidas. Veja, meus irmãos, aqui nós temos algumas aplicações que eu gostaria de fazer antes de nós concluirmos essa exposição. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é que pecados, eles deixam marcas em nossas vidas. A família de Elimeleque pecou. Noemi também pecou juntamente com os seus filhos, porque ela poderia até mesmo influenciar ou incentivar o seu marido a permanecer lá. E veja como os pecados deles deixaram marcas profundas em sua casa. E não é diferente, meus irmãos, no que diz aos nossos próprios pecados. Provérbios, ele vai nos dizer que aquele que peca violenta a sua própria alma. Uma pessoa que se entrega ao pecado, que se entrega à desobediência a Deus, não pense que ela ficará impune. O seu pecado certamente trará consequências para a sua vida. O marido pode até receber o perdão da esposa por ele haver traído ela, mas certamente ficará no seu coração um quê de desconfiança. O patrão pode até perdoar o funcionário que o roubou, mas nunca a confiança dele será restaurada como antes. Ou então, até mesmo dentro da igreja, sim, nós recebemos pessoas de qualquer natureza, uma vez que ele se arrependa do seu pecado. Mas para que ele possa, meus irmãos, para que ele possa ocupar cargos oficialatos na casa do Senhor, é necessário ele cumprir alguns requisitos de caráter, de obediência, porque do contrário ele não pode obedecer, não pode cumprir tais funções. A verdade é que pecado deixa marca em nossa vida. Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que Deus é quem determina a morte dos seus. Muitas das vezes nós temos medo da morte. Nós pensamos que nós podemos até mesmo dar um drible na morte. Pensamos que por tomar muitos remédios preservamos a nossa saúde. Podemos pensar que até mesmo se nós exercitarmos demasiadamente, podemos alcançar longevidade, uma vez que a nossa saúde ficará mais vigorosa. Eu não quero dizer que essas coisas são erradas, mas a nossa confiança não deve estar nelas. Na verdade, é Deus quem determina a morte dos seus fiéis. Preste bem atenção, Elimeleque foi para Moabe, porque achou que lá ele preservaria a sua família da fome. Certamente, se ele fosse para Moabe, ele não morreria de fome. Mas o que aconteceu com Elimeleque? Ele morreu.
mesmo com a despensa cheia, ele morreu, porque Deus providenciou que ele morresse naquele lugar. Então, meus irmãos, a morte, de uma certa forma, ela não deve ser, para nós, sinônimo de algo que nós podemos driblar ela por meio de coisas corriqueiras, quer exercício, quer remédio, ou qualquer outra coisa. Devemos enfrentar a morte confiando em Deus, sabendo que é Ele quem vai nos conduzir, até mesmo por essas águas turvas. E por último, ainda como aplicação final desse segundo ponto, eu quero mostrar para vocês, meus irmãos, que a Bíblia, ele não é um conto de fadas. A Bíblia, ele não está necessariamente preocupada em contar enredos de histórias que têm um final feliz. Veja, a família de Elimeleque teve um final bem trágico na cidade de Moabe. Noemi estava passando por situação realmente difícil na sua vida. E isso a Bíblia aqui, ela está querendo mostrar que na vida dos homens nessa terra, coisas difíceis, problemas sérios podem acometer a nossa alma. Nós não devemos brincar, meus irmãos, nós não devemos brincar com as coisas dessa vida. Devemos levar ela, em certo sentido, a sério, porque as nossas ações, elas têm consequências. As nossas decisões certamente repercutirão na vida daqueles que nós somos autoridade. Em muitos filmes, de hoje em dia, nós vemos um enredo e no final existe e no final do filme há um final feliz. Os casais saem beijando, a família próspera e crescendo. Mas não é o que nós encontramos aqui, porque a Bíblia, ela não está preocupada necessariamente em nos contar contos de fadas. Ele está preocupado necessariamente em mostrar a realidade de uma vida que pode ser acometida pelo pecado. Ela mostra a realidade nua e crua do estado que vivemos nessa atmosfera. Não devemos, meus irmãos, de modo nenhum, achar que a vida é um conto de fadas, ou que tudo nessa vida pode parecer pode ter um final feliz, como dizem as novelas e muitos filmes. A Bíblia, ela está preocupada necessariamente em nos mostrar a realidade. E é importante que aqueles que estão pleitando um casamento, ou que pensam ainda em constituir famílias, pensem que necessariamente coisas difíceis podemos experimentar em nosso lar. Coisas complicadas podem nos acometer, seja ela escassez de alimento, seja escassez financeira, seja um problema entre marido e mulher, seja relacionamento entre os filhos. Todas essas coisas podem acometer um lar. Mas a grande questão é, como nós iremos passar por todas elas? Será que iremos agir à semelhança de Elimeleque, não confiando na providência de Deus e agindo segundo o nosso coração? Ou entenderemos que, mesmo passando por situações adversas, o modo como Deus irá nos tratar é fazendo com que nós sejamos preservados na situação em que Ele nos colocou, seja ela favorável ou desfavorável à nossa vida. É assim, meus irmãos, o modo, então, como Deus disciplina a família de Elimeleque. A verdade é que nós não temos aqui um final feliz. Felizmente, nós não temos um final como certamente eu e você esperaríamos, porque é triste, porque é doloroso, é desconfortável, mas a verdade é, Deus está disciplinando a família de Elimeleque.
Só para concluir, meus irmãos, o meu sermão, eu gostaria que ler com vocês o versículo de número 6. E diz assim: então se dispôs ela com a sua nora e voltou da terra de Moabe, porque nesta, ou seja, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Aqui nós vemos então, meus irmãos, o ato paternal de Deus agindo com a família de Elimeleque, em especial agora no contexto com Noemi. Deus não deixou a cidade de Belém com escassez de alimento. Certamente ele estava disciplinando o povo de Belém. E certamente nessas circunstâncias ele já havia se arrependido dos seus pecados. E Deus agora estava voltando novamente, graciosamente para ele, a sua misericórdia. Dando agora para eles alimentos e dando pão. Certamente a disciplina de Deus para o povo de Israel, naquela época, estava cessando, e Deus agora estava nutrindo novamente aquela nação. E o melhor ainda, ele faz com que Noemi retorne do lugar onde ela estava, para voltar agora para a cidade de Israel. A grande verdade é, meus irmãos, que Deus, ele não tira os olhos do seu povo. Quer esteja ele passando por situação difícil ou não, os olhos do Senhor estão voltados para ele. Deus não vai, de modo nenhum, desprezar a sua aliança com os seus descendentes. E é exatamente por isso, então, que ele age de modo a repreendê-los e discipliná-los. Talvez você esteja passando por uma certa disciplina, hoje, nas mãos do Senhor. Talvez você esteja reclamando da sua situação financeira, ou do relacionamento entre você e o seu marido, ou entre você e o seu filho. Se isso de fato se configurar em uma disciplina de Deus para a sua alma, o que eu tenho para dizer para você é que não se desespere. Ame a disciplina do Senhor, porque ela é algo, ainda que seja triste, ainda que seja dolorosa, ainda que seja algo que traga tristeza para o seu coração, Deus costuma nos tratar com injeções e remédios amargos. Mas isso é para uma boa causa. Isso, de fato, é para tirar o carnegão que está inflamando a ferida da nossa pele. Que possamos, meus irmãos, aprender com a família de Elimeleque, que Deus, ele de fato, disciplina famílias pactuais quando eles desobedecem à sua vontade. Que possamos temer desobedecer a Deus e voltar novamente para o centro do seu querer.